Hoje, o Ponto de Concreto recebe o executivo à frente das maiores feiras da América Latina, ligado à logística e construção. Bem-vindo, Fernando D'Ascola. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Fernando, para a gente começar esse nosso bate-papo, como que as feiras entram na vida do Fernando? É uma história longa, até, até, até porque esse ano eu faço 32 anos no ramo de feira. Opa, Mas eu comecei na antiga Alcântara Machado, ok. sendo convidado para participar e dar uma ajuda como recepcionista. Aquele primeiro balcão que você, quando descia do táxi, porque hoje as coisas mudaram, os projetos mudaram, mas quando você chegava no AMB, descia do táxi, era o primeiro balcão de atendimento. E justamente por eu ter tido a experiência de morar fora, o idioma, etc., eu fui convidado se eu não queria participar como freelance de sendo recepcionista, abordando os expositores e clientes internacionais que chegavam de táxi no AMB e não sabiam como se localizar, para onde ir, aonde pegar credencial, e assim Legal. foi. E eu lembro bem que um funcionário da Alcântara, trabalhava direto com o Dr. Caio de Alcântara Machado, fez um comentário, falou assim, que as pessoas que chegam nesse segmento, 2 opções, 2 caminhos, ou odeiam, ou se deixa ser picado pelo bichinho de feiras e eventos, dificilmente sai do segmento. E de fato, estão aí, fazendo 32 anos. Pô, parabéns, parabéns. Fernando, em dessas seus 32 anos de feiras e andanças pelo mundo inteiro, que você também acompanha, eu sei disso, percebeu mudança na indústria nesses anos? Ou nos últimos anos? O que mais te chamou muita atenção? Porque você tá como você olha, você tem uma visão do todo, o que está mudando? Ou o que que mudou nesses últimos anos? Olha, mudou bastante, mudou Hã, bastante. Apesar das feiras lá fora, e claro que no meu início de carreira eu não tinha oportunidade de visitar, mas quando eu comecei a visitar as feiras lá fora, principalmente as alemãs, onde elas já eram muito técnicas, elas já eram feiras de negócios comerciais. Quando as feiras vieram para o Brasil, quando o Dr. Caio de Alcântara Machado trouxe as feiras para o Brasil, ainda tinha um mix entre feiras de negócios, feira de B2C, como uma antiga UD, como eh, outros, né, feiras de varejos e tudo mais, eletrodomésticos, aliás, que a UD era uma delas. Então, existia ainda um mix entre show, exposição, feira. E a gente vem acompanhando, a gente viu ao longo desses anos que as feiras se tornaram realmente feiras de negócio. perfeito. São, mesmo que sejam feiras para relacionamento, tudo gira em torno dos negócios, do network que vai gerar negócio, etc e tal. Então a gente vê uma grande transformação. E uma transformação muito positiva. Legal. Cada vez mais, vocês puderam participar com a gente agora, na semana passada, da Intermodal. Você vê que é uma feira de uma audiência enorme, mas tudo focado no comércio, no relacionamento, no network e em business. Calma que a gente vai explorar a intermodal, a gente vai falar bastante. Mas, em janeiro nós estivemos no World of Concrete. Tivemos até juntos, conhecendo, vendo, a gente já viu outras vezes. O que que você trouxe de bagagem e o que que você está pensando para tropicalizar aqui na Concrete Show? Olha, eh, nós, né, à frente do Concrete Show, que é um produto da Informa Markets, que também sob o seu guarda-chuva tem a World of Concrete. E o World of Concrete se tornou uma marca ao longo desses anos todos, por uma vez que ela fez, se não me engano, 50 anos de existência. Ela se tornou uma marca. Legal. Tanto é que a principal é a que vocês visitaram com a gente, em Las Vegas, em janeiro, mas nós temos o World of Concrete Ásia, nós temos o World of Concrete Europa, Índia, então ela se tornou uma marca. No Brasil, por questões legais e por questões de aquisições, etc e tal, é que a World of Concrete, ela não acontece, mas ela está inserida no Concrete Show, Ok. né, porque as 2 marcas pertencem à Informa, à Informa Markets. Mas, respondendo à sua pergunta, o que a gente vem cada vez mais observando lá e tentamos e vamos dar sequência para implementar aqui são as experiências. Legal. No setor de ferramentas, né, no setor de aplicação de algum equipamento,
assim como a parte de curso, de capacitação, que é uma coisa Perfeito. que o nosso mercado vem pedindo, e nós estamos evoluindo com os parceiros para que aconteça isso dentro do Concrete Show. Legal. E realmente, quando você vai, você tem outras experiências, não é só a feira, né? O pessoal vai lá para curso, vai tocar informações, fazer o network, como você comentou. Eh, e com essas experiências, tudo que você está trazendo, então, quer dizer, a tendência da Concrete Show no Brasil vai seguir nessa linha? Ou você acha que, pelo Brasil ter algumas as expertises diferentes, pode seguir isso aqui funciona muito bem lá e aqui não vai ter jeito? Olha, eu diria que a gente vai desenvolver o setor dentro do Concrete Show, setor de ferramentas, o setor de capacitação, porque aqui nós temos particularidades, claro. Quando você olha o World of Concrete, ela é muito voltada, você pega o público-alvo, a grande massa, o grande número de visitantes, são os empreiteiros, porque o mercado americano ele é um pouco diferente, tanto é que você vê muitas famílias visitando, Sim, né, você é vê o verdade. empreiteiro que traz a esposa, porque faz parte do negócio, traz os filhos ou a criança, porque ela já cresce naquele ambiente, diferente daqui. Então, nós vamos sim desenvolver algumas áreas novas, como eu acabei de dizer, a experiência, né, você nada como experimentar um ferramental ou experimentar um lançamento de uma marca, mas nós não podemos deixar o que nós temos hoje de core, né, que é o nosso business, que são os engenheiros, as empreiteiras, as construtoras visitando o evento, buscando por novos fornecedores, buscando por novos equipamentos, buscando por novas alternativas. Então hoje a gente está muito focado na produtividade, da forma que você está colocando, você tem muita produtividade. Mas você entende que o mercado está começando a olhar outros itens? Exemplo, sustentabilidade, ela está começando a enxergar isso ou ainda está muito só no processo de produtividade? Não, 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 não está avançado como gostaríamos. Ok, Mas a gente já viu uma diferença muito grande quando você olha Concrete Show, a edição 2022, 2023, já compara com a 25, você já vê uma mudança grande. E quando você olha para a edição 26, que nós já estamos aí quase que já passamos de 83% dela comercializada, sendo que o evento é em agosto, legal. você vê mudanças, você vê as indústrias preocupadas, você vê o segmento preocupado, você vê os profissionais preocupados. Tem expositor nosso que na edição 2025 ele já montou um stand visando a sustentabilidade. Até porque é Legal. um projeto da Informa, porque a Sim, Informa começou com esse projeto no global, na sede, né? A Informa é uma empresa britânica, uma empresa inglesa, e ela vem intensificando esse projeto com muita velocidade. Até porque quando você olha os resíduos, quando a gente vai olhar a desmontagem de um evento, você vai olhar as caçambas, é uma coisa absurda. Então, e não é só para o Concrete Show, não é pro setor só do setor da construção. A gente, enquanto Informa, implementa esse projeto, já implementou em todos os nossos eventos. legal. E vem cada vez mais fiscalizando, incentivando, educando, conscientizando, né? Aqueles estandes em alguns eventos, algumas feiras que até tem mezanino, por exemplo, que querem fazer o segundo andar por causa de falta de espaço, etcétera, nós já temos normas bem rígidas para a montagem, para que não tenha construção, não tenha descartes, ou seja quase que um Lego, visando a sustentabilidade. E falando no setor da construção, é só olhar as empresas expositoras, que cada vez mais vem aí observando a parte de descarte, vem a parte de meio ambiente e tudo mais. Tem uma curiosidade dentro dessa linha, de todas essas inovações e tudo aquilo que você está trazendo. Falar de startups. Tem de segmentos, financeiro, bancos, você tem várias, startups, unicórnios, tem um monte de nomes que não é muito no nosso dia a dia da engenharia. Mas você sente nessas mudanças, na visão dos estandes das empresas que estão vindo, as startups, elas estão conseguindo furar a bolha de mercado, ou elas estão, quando elas aparecem, é muito focado em feira. Ela vem comentar, vem fazer, mas ela não está conseguindo permear dentro da sociedade, dentro do setor. O que você enxerga como um grande
hub de informações. Não, nós temos, eu tenho visto mudanças significativas quando se trata o assunto de startup. E eu vejo que eles vêm com grandes ideias, hoje estão muito mais bem estruturadas, bem orientadas, Hum. e elas têm sim, em alguns setores, em alguns segmentos, elas vêm furando bolhas, elas vêm virando case de sucesso, a ponto até de incomodar grandes empresas e, quando não, serem até adquiridas por Sim, grandes empresas. Então isso é uma mudança, isso é um diferencial, é um paradigma sendo mudado, quebrado, legal. Então isso vamos falar assim, movimenta o mercado, né, você sai bastante. e você atrai os jovens também, o pessoal mais novo tem condição. A gente vai falando com os nossos entrevistados, então você traz muita experiência. E aí a gente fica muitas vezes preocupado com o jovem que está entrando. E aí essa informação é muito importante, quer dizer, você está sempre atualizado, trazendo informações. Mas agora eu vou falar um pouco, já que você queria falar um pouco da intermodal. Mas só complementando isso, quando você fala em jovem, nós temos programas dentro da Informa e dos eventos da Informa para primeira participação, primeira vez na feira. Nós temos, incentivamos muito a visita de estudante, claro que guiada, orientada e com números restritos para poder também eles terem um melhor aproveitamento. Mas nós temos essa preocupação, porque o jovem de hoje é o futuro empresário de amanhã, o futuro Legal, empreendedor de amanhã, o futuro executivo de amanhã. isso é positivo. Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que isso é muito importante. Mas vamos resgatar a intermodal que você estava com vontade de querer falar, principalmente que acabou de acontecer, É. o evento que aconteceu agora. Quais as notícias quentes que você pode trazer para a gente que vão impactar o setor de logística, que é intermodal, para aqueles que não sabem, é uma feira, uma das maiores feiras, daí você pode explicar melhor, na área de logística, que vai impactar a logística nacional e a construção civil. Vamos lá. Como vocês participaram, né, estiveram presentes na cerimônia de abertura, vocês viram todos os nossos convidados, principalmente o ministro, o deputado que lidera, né, a comissão parlamentar, falando aí dos investimentos, falando de todas as oportunidades. O que não faltam são obras, né, fazendo o link, né, porque, como você disse, Intermodal é um evento de logística, onde nós englobamos os 5 modais. E por isso o convite para vocês estarem presentes, que eu acho que tem tudo a ver e tem tudo, né, e faz todo o sentido. Quando a gente olha, a nossa capacidade de escoamento, como um exemplo, falando de portos, terminais, nós estamos aquém do que o país precisa, mas muito aquém. Então, só aí a gente já fala em ampliações, remodelações, né, eh, novos pátios, novos terminais, enfim, estamos agora recentemente não, mas é questão de 1 ano, eu fui visitar um terminal no sul, que tinha passado por uma reforma, por uma atualização, e houve um incremento, houve uma expansão. E quando você fala no que foi investido ali, parecem números grandes, parecem números altos, significativos, mas está tão aquém do que nós precisamos, que assim eu falei: "Gente, vai faltar concreto, vai faltar mão de obra, vai faltar empresa para projetar", né, projetistas e tudo mais. E é um caminho, como eu disse, também é um caminho sem volta. Porque cada vez mais as nossas produções precisam, né, com a globalização, não só em agro, mas em outras expertises que nós temos, que o Brasil tem demais, tem muitas, o que Sim. faltam é mídia e boa vontade de falar e anunciar e tudo mais, mas e tem tudo a ver, nós precisamos de infraestrutura rodoviária, nós precisamos a cabotagem, nós precisamos terminais, nós precisamos novos portos, novos aeroportos. Olha aí agora, Guarulhos anunciando que vai passar por uma reformulação, Sim. uma ampliação, Congonhas sendo ampliado, ou seja, o que não falta é oportunidade, o que não falta é obra para acontecer. Então, seguindo essa lógica, construção pesada e logística, elas operam juntas, ok? E não mais em ilhas, que é o que o pessoal ficava. Em feudos, né, Porque em você é o que feudos. você comentou, quer dizer, eu vou trabalhar a obra de infraestrutura, então eu estou pensando na infra, mas eu não estava ligado
com o setor de logística, que ele que vai usufruir, ele que vai usar e ele que vai operacionar o processo. Dentro dessa da feira, da Intermodal, tudo aquilo que você ouviu, dos debates, das participações, das reuniões que você participou, isso está então tá se aproximando? Está ficando a cadeia está se juntando mais? Ou elas ainda falam isoladamente? Elas estão se juntando. Respondendo Legal, a sua pergunta, eu estou vendo um movimento que elas estão se aproximando, legal. mas ainda temos um gap. Ainda falta, eh, estarmos na mesma mesa, e aí eu vou falar de uma forma macro, de uma forma grosseira, né, genérica, está na mesma mesa o aeroporto, Perfeito. né, o terminal, o porto, porque são coisas distintas, o terminal do porto, assim como o pessoal de rodovias, as concessionárias, ainda faltam eles estarem mais presentes. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de visitar recentemente, fui fazer uma visita no Porto de Barcelona, uma visita técnica, né, que foi bem interessante, porque eles quiseram mostrar todo um terminal novo, que é totalmente autônomo, etc e tal, e aí você vê a preocupação, né, eles têm áreas, eles mostraram uma área específica no porto que hoje está numa concessão. Ok. Essa visita foi agora em 2025. O contrato vence em 2030. Eles não vão renovar o contrato, né, já anunciaram que não vão renovar o contrato, porque eles vão remodelar esse projeto, vão passar por um processo de modernização. Ok. Só que o projeto já está pronto. Então, já está feito o anúncio para o parceiro, que temporariamente vai ser suspenso, o contrato não vai ser renovado. O projeto da remodelação Tá pronto? já está pronto. Estão só esperando o prazo para que depois entre em reforma, né, entre em mudanças e depois já tem o prazo para nova licitação. Olha como é que eles enxergam. E aí, tão interessante quanto é que o país também está passando por mudanças, porque eles têm diferentes bitolas, né, de trilho, e eles vendem, né, eles têm uma área comercial extremamente, o Porto de Barcelona, hein, eles como outros, mas eu tive lá presencialmente, eles têm uma área comercial extremamente forte, Legal. que vendem o porto, o serviço do porto já para a França, para os seus vizinhos, para o interior do país, e aí você fala: "Mas o que que tem a ver a bitola do trilho?". Eles querem que todo o trilho, ou seja, a Todos os ferrovia modais. esteja conectada. É isso que eles vendem. Hoje o Porto de Barcelona, se eu não me engano, é um dos que mais avançado está com essas mudanças, e a região que tem bitolas diferentes, que teria que fazer um transbordo, eles já vão entrar em reformas, em mudanças para que seja a mesma bitola, o mesmo trilho. Que é todo mundo sentado junto, que são partes diferentes, mas pensando junto, É, para aumentar e criar uma sinergia muito é. maior. Tanto é que Espanha, assim como Portugal, são grandes parceiros da Intermodal. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar. Eles têm estandes, né, portos de Espanha, portos de Portugal, que eles vêm aqui oferecer. Assim como outras nacionalidades também estão se chegando. Legal. Porque, assim, o que não falta é oportunidade, o que não falta são negócios. E o mercado internacional está de olho. Tanto é que a Intermodal é a segunda maior feira de logística do mundo. Só estamos atrás da pioneira, que é em Hannover. Então eu falei, então não é da nação da América, então é a Não, a segunda. Intermodal é a segunda maior do mundo. Parabéns, parabéns pela feira. Eh, e realmente é grandiosa. Fiquei muito espantado, não conhecia, foi a primeira vez que participamos, então realmente vi uma coisa muito diferente, brilhou os olhos. Você falou que é o que você comentou, oportunidades aos montes. Aos montes. Isso é questão de você realmente entender o momento de cada uma das empresas. Indo nessa linha e como você conversou e você está trazendo, esse feedback de história e daquilo que está acontecendo no mundo, o empresário brasileiro, na sua opinião, ele está comprando a inovação por uma visão estratégica ou ele está pensando no concorrente dele? Eu acho que ambos. Eu acho que quando ele olha o mercado e quando ele tem a oportunidade de fazer algumas visitas lá fora, ele vê
ele consegue enxergar em o quão aquém nós estamos em alguns setores, em algumas áreas, em alguns assuntos específicos. E nós temos tecnologia. Perfeito, Não só temos, como temos acesso também. legal. Então, aí eles veem e que também não é um bicho de 7 cabeças eles implementarem e se modernizarem. Agora eu vou fazer um link nas 2 feiras que você coordena. O concreto, do mundo no concreto, finalmente passou, a ser visto como uma plataforma de tecnologia ou ele ainda continua sendo visto como um commodity, na sua opinião? Ele Eu tenho observado que ele está tendo essa mudança de visão, está sendo visto como, não mais uma commodity, e sim como um aliado à tecnologia, à sustentabilidade, à à uma vez que ele é extremamente competitivo, e aí falando de pavimento inclusive, é extremamente competitivo, extremamente durável, então eu tenho visto uma mudança de conceito. legal. Tá mudando, né, a gente está conseguindo, vamos falar assim, os mercados estão começando, que é o que você trouxe para a gente, estão começando a se conversar, estão começando a entender o que um precisa do outro. Eles têm que trabalhar em conjunto, porque não dá para me pensar isoladamente, eu só penso no meu umbigo. Não vou fazer direito o que eu tenho que fazer. Eu faço, como você falou, aí começa, volto à antiguidade. Cada um fazendo um modal, né? Vai a bitola diferente, porque agora a pessoa que está no comando quer esse modelo. Agora não. Eu tenho uma parceria com outro país, vou seguir esse outro modelo. E você tem essa confusão dentro de um Não se país, conversam. e aí você atrapalha tudo isso. Ah, dentro da sua visão estratégica, dentro do processo todo, quais são os 3 grandes palpites para a construção e infraestrutura que você acredita para as próximas décadas? Palpites. É, Produtividade, perfeito. sustentabilidade e tecnologia. E quando eu falo tecnologia, eu estou falando de uma forma bem superficial, mas e macro. Eu escutei uma conversa, pude presenciar uma conversa rápida dentro da Intermodal, aonde tinha o setor da construção conversando com um porto. E aí ficou claro e notório para mim que o meu core é feiras e eventos, né, não é nem a construção, engenharia e não é o porto. Ficou claro e notório, e aliás eu ouvi isso até mais, depois eu ouvi essa conversa também num terminal, de que hoje, por exemplo, aquele porto ou aquele terminal faz uma contratação ou faz uma pavimentação que não tem a menor necessidade, está muito acima do que ele precisaria. Por não ter trazido ou não ter sentado com os especialistas do mercado para Perfeito. ver rodagem, peso, carga, esses detalhes, né. Então, de repente, vai lá, faz um pavimento de altura X, que poderia fazer X dividido por 2. Então, ou seja, um gasto desnecessário, e aí, eh, enfim, você vê um Aí desequilíbrio. vocês vão ver. Por isso que eu falo tecnologia, porque eu acho que tem que se de novo, sentarem todos à mesa, né, sem o medo de compartilhar informação, porque enquanto a gente fala, assunto que tratam assuntos isolados, eu chamo isso de feudos, até mesmo dentro das companhias, Sim. né, a gente que permeia muita empresa, muitas corporações, você observa que a unidade A não falou com a unidade B, a área tal não falou com a área tal, e aí tem um desencontro de informação, isso aí é uma perda de energia, e isso acontece nos negócios também. Esse é o ponto de importância da criação do ponto de concreto, justamente trazer a cadeia. E E a você vai ver, comunicação. e justamente, o que a gente vai tratar muito é justamente trazer todas as pessoas que são importantes no desenvolvimento do setor, mas como um todo. Porque é o que você falou, todas as etapas e todas as peças são importantes. Você só tem que avaliar qual que é importante naquele momento para aquele processo, para aquela produção, para aquela necessidade. Eu lembro de ter acompanhado, passado num stand, que eu vi o stand da ABNT. Na visão de vocês, qual que é o papel das normas técnicas como uma curadoria das feiras? Eu acho fundamental.
Tanto é que a gente conseguiu que eles participassem com a gente aí na reta final do evento, já nas antevésperas, que eles estivessem presente, colocassem os seus produtos, porque ela não é só, né, não são só normativas, e elas têm uma série de prestação de serviço que o mercado precisa entender e precisa conhecer, Concordo, porque só vai facilitar. concordo, concordo. E dentro das mudanças que a gente teve, principalmente por a época da pandemia que a gente teve, eh, com o modelo de eventos híbridos que aconteceram, você tem digital, você tem o presencial, o que mudou na forma tanto de vocês como de vocês enxergarem e como os seus parceiros no setor de construção, com a Concrete Show, e da própria do Intermodal na parte de logística? Qual foi a percepção que vocês tiveram e os seus parceiros? Olha, falando pela Informa e pelos produtos que estão sob a nossa gestão, claro que ganhamos bastante área e terreno, né, com os nossos eventos online. Ok, Dependendo do evento, dependendo da apresentação, ele é muito interessante e aí facilita demais, porque não tem a mobilidade, você não tem, é muito mais dinâmico não, desculpa, é muito mais rápido, muito mais prático. Então, dependendo do que for, ele funciona muito bem. Mas os encontros presenciais, nada substitui. sim, sim, Nada concordo. substitui. Porque você caminhar nos corredores de uma feira, como Concrete Intermodal, agora a AgriShow, que nós estamos inaugurando a AgriShow, eh, você vai passando nos estandes e você poderia até não estar no seu radar tal serviço ou tal produto, mas ao ver você fala: "Opa, isso aqui também me atende". Então, ou seja, vai abrindo um leque de opções, de oportunidades, de coisas que você nem imaginava. Agora mesmo, na feira que vocês estavam presentes com a gente, quantos estandes a gente não passou e não viu, falou assim, nem sabia que isso existia. Então, por quê? Porque quem não é visto não é lembrado, Sim, né? concordo, Ou concordo. usando esse jargão tão antigo, quem não é visto quem não é lembrado. Quantas vezes a gente entra numa loja dessas eh, de multi-coisas e você fala: "Puxa, isso aqui, ó, isso aqui é interessante". Nem estava no seu radar de comprar aquela peça, aquele equipamento para nossa casa, e você viu, entrou lá, você falou assim: "Isso aqui vai facilitar a minha Você vida". gostou, você acha bonito, você acha é como que é? O momento é a oportunidade, você É, gera oportunidade, é. você gera oportunidade. Eu tive experiências profissionais, tinha um órgão público que, na verdade, a gente não tinha trabalho todo dia, mas você ia quase todos os dias para você estar nesse convívio do corredor, porque ali poderia acontecer alguma oportunidade, alguma necessidade que você estava ali naquele momento. Se você tivesse ali, pô, você poderia ajudar. Daqui você até esperar acontecer, então quer dizer, é bem isso, né, eu vivi isso na prática, Uhum. não só em feira, então na parte prática operacional mesmo de um negócio. Fernando, o que separa as empresas que estão crescendo da que estão apenas sobrevivendo nesse cenário tão grande de tanta transformação? Eu diria que as que estão sobrevivendo, eu deixo uma pergunta no ar, eles estão parando para ver se eles estão acompanhando o mercado, as mudanças de mercado? Ou será que eles pararam em tecnologias, ou produtos, ou pensamentos que não vêm mais se encaixando no dia a dia? Entende o que eu estou dizendo? Entendo, é isso. Porque isso serve para feira também. Tá, Se nós não acompanharmos o mercado, se nós não ouvirmos a nossa audiência, a gente está sujeito a não dar sequência a uma feira, um evento. E olha, eu já vi feiras de 54 anos acabarem em 2 anos. 2 anos significam menos de 2 edições, talvez uma edição e meia. tem Não que estar se acompanhando, não tem jeito, né, Fernando? Você tem que estar vendo o que está acontecendo. Você tem que escutar o cliente, É isso você aí. tem que escutar o cliente. No caso de feiras, nós temos que escutar os expositores, nós temos que escutar os visitantes, por isso que nós temos uma grande preocupação, as nossas pesquisas. Fazemos pesquisas com expositores e fazemos pesquisas com os visitantes. Ah, legal. Isso é muito importante e muito interessante. Fernando, antes de você fazer uma pergunta, eu vou colocar uma outra, até como você está falando de feiras, eu citei 2, mas acho que é um momento interessante. Quais são as feiras que você coordena dentro da Informa? Sob a minha gestão, são 4 eventos.
época nós Ent falamos só de 2, por isso que eu é, falei: "Deixa eu perguntar para o Fernando quais são não, as". sobre a minha gestão são 4 eventos. A Intermodal, que Perfeito, trata dos 5 modais. Nós temos a NT Expo, que são negócios nos trilhos, setor ferroviário, legal. que daqui a pouco também nós vamos ter novidades. Ah, temos o Concrete Show, setor de infraestrutura e construção, e também tem o FutureCon, que é o setor de telecomunicações e tudo mais, tudo que permeia essa área. Então você tá bem, você tá com, como eu falo, você tá bem antenado, né, você tá com muitas informações. O Fernando hoje é um hub de informação A muito gente grande, né. A gente vai aprendendo um pouquinho. A gente não Legal, se aprofunda, porque não dá nem tempo, gostaríamos. Em um setor ou outro, um parceiro ou outro, a gente consegue se aprofundar, mas o nosso papel é unir a audiência. Minha obrigação, primeiro que nós não vendemos commodities, né? Nós somos um prestador de serviço. Nós não somos e não temos que ser um expert do mercado. Assim penso eu, né? A gente nunca sabe se está certo ou não, mas assim penso eu. Nós não precisamos ser o expert do mercado. Nós temos que ouvir vocês, expositores, nós temos que ouvir vocês, visitantes. Então, eu falo que eu tenho 2 obrigações. Para o expositor, eu tenho a obrigação de trazer o seu cliente, o seu perfeito. comprador. Uma E visão. para o visitante, eu tenho que trazer o maior número de empresas possíveis de produtos, equipamentos e serviços, para que eles venham ao evento buscar novidades, conhecer novidades, além de se relacionar com quem eles já são clientes. Legal. Fernando, dentro disso aí, dessa da forma que você está colocando, da importância da feira, da visão que vocês têm da importância de quem visita, de quem expõe, qual o maior recado para o profissional que ainda chega na feira e não enxerga negócio? Ele vai lá pensando em ver uma máquina, ver um equipamento ou pegar brindes. E aí? O que que a gente fala para essas pessoas que não entendem o que que é uma feira de negócios, um grande ponto de troca de network? Eu falaria não, eu falo: "Ande na feira, venha com a mente aberta". Com muita humildade e tranquilidade eu falo, sem ofender ninguém: desça do salto Legal, e venha com espírito para aprender, para conhecer. Se ouvir algo que você já conhece, ok, descarta. Mas nas conversas sempre surgem novidades. A gente está sempre aprendendo. concordo. Né, a gente vê profissionais, vê engenheiros que vêm apresentar um equipamento que, baseado numa conversa com um visitante ou um possível cliente, pode até dali surgir uma adaptação. Então, eh, acho estranho, acho difícil a gente ir para um evento e não sair dali com uma visão nova, com uma novidade, desde que você esteja aberto para. Legal, Porque também, e aí eu falo um palpite pessoal que eu uso não só para mim, como família e tudo mais. Aquele que eu já tenho uma coisa minha, né, que talvez seja um defeito, mas quando a pessoa fala: "Daqui disso eu entendo", eu falo: "Ih", eu já tenho isso, "Ih, isso eu entendo", eu falo: "Será que entende mesmo?", porque a gente está concordo, sempre aprendendo. concordo. E todos os entrevistados que a gente está trazendo aqui, conversando, a gente, o que deixa bem claro é sempre você aprender, estudar, visualizar, entender, aprofundar naquilo. Não tem como, não existe, como eu vou falar assim, sei tudo. Não tem o sabe tudo. Infelizmente, mas tem esses profissionais. Fernando, como 34, 32 anos, né? 32. 32 anos, como você comentou, teria uma curiosidade que seria interessante você comentar aqui com a gente? Alguma coisa que pode ser engraçada, alguma coisa que te, para não falar o que te incomodou, pode ser uma coisa engraçada que vai ficar mais fácil, vamos falar assim. Nossa, o que não faltam são histórias, o que não faltam Ah, o que a são. gente gosta aqui é de história. Mas assim, não tá me vindo na cabeça, mas o que não falta é a gente tá sempre aprendendo, a gente tá sempre é impressionante, o mundo de feiras é uma coisa fascinante. E eu falo muito de feiras, mas eu sou um curioso, né. O meu filho mesmo fala que, dependendo do lugar, quando ele me vê olhando fixamente para uma pessoa, uma coisa, ele fala: "Ih, daqui a pouco o papai já vai lá puxar assunto, já vai lá puxar conversa, já vai lá perguntar alguma coisa". Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de conhecer, sou fascinado
por estar sempre querendo ver novidades, aprender coisas novas, né. Legal. E independe do setor, independe do cargo, independe assim, primeiro que nada substitui um ser humano. Eu gostei muito do que um jornalista falou recentemente, falou da inteligência artificial. Artificial é uma coisa fantástica, veio para ficar, é um caminho sem volta e ajuda demais. Mas nós precisamos cada vez mais usar a inteligência emocional, Perfeito. porque assim, a máquina não substitui o homem, Concordo. né? Ela pode acelerar, ela pode alavancar, ela pode complementar, ela pode dar o direcionamento, mas nada substitui o relacionamento humano e aí geram-se os negócios, né? Mesmo que isso envolva a parte financeira ou não envolva a parte financeira, mas é fantástico. E a feira proporciona isso, que é um grande encontro daquele setor, né? E uma coisa que eu aprendi, ou pelo menos eu escutei e eu uso isso para minha vida. Na feira, quanto tempo, se você não for na feira, mas você pega todas as empresas que estão expondo ali e fala assim: "Vou visitar todas". Como é que você faz isso? Que tempo você precisa para visitar todas aquelas empresas? Qual é o custo disto? Será que todas vão te receber? Então, você caminhando, você tem a oportunidade de ver cada estande, ver a estratégia de cada um, lançamento de cada um, a postura de cada um. Porque também tem uma outra coisa, que eu falo que eu insisto com os nossos clientes: se preocupem muito com o conteúdo e nem sempre com a construção, porque muitos, né, como eu tive um diretor anos atrás que falou assim: "O pessoal se Interessante isso. preocupa muito com a catedral e pouco com a missa". Querem montar estandes, que é lógico, são maravilhosos, mas às vezes eles vêm com estandes megalomaníacos, e aí você vai ver a área comercial não foi preparada para o evento. Tem que ser Quan completo. Tem que ser. Quantas vezes você passa na frente do stand e tá aqueles colegas comerciais todos ali só comendo amendoim, tomando água, no WhatsApp e pouco preocupado com quem está passando na frente do stand. Ou você chega numa recepcionista e pergunta: "Por favor, eu gostaria de falar com o Álvaro". Álvaro, ela está ali trabalhando, foi contratada pela empresa e ela ao menos, claro que não dá para decorar tão rápido, mas alguém se preocupou em dar um overview, falar: "Olha, o Álvaro é dessa área, o Fernando é daquela área". Então, assuntos direcionados Concordo. Perfeito. com Bem, com esse tema, você bem apontado. traz para cá, traz para lá. Então, ou seja, se preparam? Nem sempre. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar essa visão de mundo, desse ecossistema de construção do modelo logístico. Gostaria de deixar um espaço agora para você falar um pouco de seus recados finais do grupo que você trabalha, da Informa Market, do Concrete Show, da Informa e dessas outras feiras que você comentou, Futuricom FutureCon e e NT. INT. Olha, quem agradece sou eu essa oportunidade, porque é mais um aprendizado, já que eu não sou da área de entrevista nem entrevistado, né, de entrevistador nem de entrevistado, não sou desse setor. Eh, Costumo dizer que eu sou tímido, falo demais, mas sou tímido. Mas assim, estejam abertos a mudanças, estejam abertos a ouvir críticas, esteja aberto a ouvir sugestões, permeiem, visitem feiras, Concordo. eventos, shows, rodem, né? Rodem, porque o mundo é dinâmico, tudo passa muito rápido. O que não falta são ideias e empreendedores, a gente só tem que estar atento. Eu fico fascinado quando eu vou vendo essas novidades e lançamentos e tudo mais. Enfim, o mundo está aí. O mundo está aí, gente. Basta a gente levantar, não adianta ficar dentro de casa sentado no sofá reclamando, não adianta, porque enquanto a gente está lá reclamando, tem gente caminhando a passos largos. E como que o pessoal faz para conseguir ou seguir você ou seguir a Informa? Quais são os meios digitais? Olha, Essa os eventos que estão sob a minha gestão ou qualquer evento sobre a que está no portfólio da Informa, todos têm seu site, então vocês podem entrar no informamarkets.com.br e dar uma olhada na grade, dar uma olhada no nosso portfólio e, consequentemente, seguir nos canais, nas redes sociais, cada produto.
porque a Legal. gente tem nós temos um time extremamente dinâmico, abastecendo, alimentando e trazendo as novidades. Todos os nossos sites dos produtos mostram os lançamentos, mostram os Perfeito. nossos expositores, colocam informações, porque, nós somos uma plataforma de negócios. A Informa é uma empresa que eu sou, suspeito em falar, porque eu adoro onde eu trabalho, adoro o nosso sistema, é uma empresa extremamente preocupada com o seu visitante, com quem vai com a nossa audiência que vai visitar os nossos eventos, assim como ela prima pelo respeito e pelas parcerias e respeito ao nosso expositor. Porque, como eu disse, nosso papel é gerar encontros e gerar network e gerar negócios. Legal. Então, com certeza, vamos estar participando desses eventos com vocês. Concrete É, Show tá aí, Concrete né? Show está aí. Agosto, estão todos Então, convidados. nós vamos estar participando. E para você que acompanhou até aqui, muito obrigado. O Ponto de Concreto segue firme trazendo quem decide o futuro da engenharia e da construção, como a cadeia como completa. Continue nos seguindo em todas as mídias: Instagram, LinkedIn, Spotify, TikTok, YouTube, Facebook, tudo aquilo que a gente acompanha bem, né, Fernando? Tem que acompanhar. Para não perder os nossos novos episódios. E até a próxima.